Olá, é quarta-feira, dia 3 de maio e estamos juntos em mais um assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e que bom poder contar com o seu carinho e audiência de sempre. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre TPM, tensão pré-menstrual. Vamos trazer dicas para que a TPM não atrapalhe as suas atividades no dia a dia. E ainda também vamos trazer dicas de trânsito nesta edição do programa. Vamos falar sobre oportunidades de emprego, vamos trazer as notícias da internet, enquete do dia e muito mais. O nosso programa hoje está imperdível. E a tensão pré-menstrual, a TPM, é uma condição que afeta as emoções, o comportamento e a saúde física de uma mulher alguns dias ali antes do seu período menstrual. Os sintomas da TPM, eles começam cerca de 5 a 11 dias antes da menstruação e normalmente eles desaparecem depois que a menstruação começa. A causa da TPM ainda é desconhecida. No entanto, muitos pesquisadores eles acreditam que uma mudança nos níveis hormonais no início ali do ciclo menstrual, essa mudança ela pode ser a principal responsável pela TPM. A tensão pré-menstrual ela afeta cerca de 75% das mulheres. O que fazer, né, para amenizar esses incômodos da TPM? Daqui a pouquinho, nossos convidados vão trazer dicas e orientações. Hoje vamos conversar aqui no nosso estúdio com o Dr. Gilvan Santos, ele que é ginecologista e especialista em endometriose. Também vai reforçar o nosso bate-papo de daqui a pouquinho, doutora Idalina Assunção, ela que é psicóloga especialista em desenvolvimento humano, ela também é diretora da Supera. Daqui a pouquinho vamos dar ouvidos, né? Vamos ouvir aqui essas dicas e orientações de dois profissionais que entendem e muito sobre esta temática. Mas a partir de agora vamos acompanhar uma reportagem também sobre o tema com Joyce Fernanda. Tensão pré-menstrual, a famosa TPM, né? O terror do marido, dos filhos e até de nós mulheres. Nesse período a gente fica chorona, irritada, nervosa. Tudo é motivo para a gente ficar chateada, é um terror, né? Um misto de sentimentos e de sensações. Mas para explicar um pouquinho como é que funciona a TPM, a gente convidou o nutricionista Flávio Albuquerque. Ele vai falar um pouquinho o que é que acontece no organismo da gente, nós mulheres, nesse período. A TPM é muito de individualidade, né? De mulher para mulher. Então a TPM é um conjunto de fatores que vão envolver fatores físicos e emocionais que geralmente acontecem de 3 a 10 dias antes do período menstrual. Você separou algumas dicas pra gente, né, simples e baratas, né, que as mulheres podem encontrar em qualquer supermercado, loja de materiais, de produtos naturais também. E eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente que produtos são esses e como é que vai funcionar aqui pra gente, como é que a gente deve consumir. Certo, vale salientar que durante o período pré-menstrual, durante o período da TPM, alguns hormônios são alterados. Então nós nutricionistas procuramos modular esses hormônios através de alguns alimentos, dos nutrientes que estão presentes em alguns alimentos. Então vamos aqui ressaltar a serotonina. A serotonina é um hormônio que dá sensação de prazer e bem-estar. Então tem alguns alimentos que são fontes de triptófano, que é um precursor da serotonina. E tem alguns alimentos como o ovo, tem aveia, tem o leite e os derivados aqui, como por exemplo temos o iogurte, que ele pode estar modulando essa sensação de prazer e bem-estar. Fora a serotonina, o triptófano, temos outros nutrientes como a B6, que é a piridoxina, e temos o magnésio, que eles também vão modular esses efeitos teratogênicos da TPM. Então o magnésio a gente encontra em folhosos verdes escuros, principalmente no brócolis. O brócolis é riquíssimo em magnésio, tem um alimento chamado sorgo. Nós podemos encontrar também nas leguminosas e oleaginosas, tá? Como por exemplo aqui a castanha, o amendoim, o damasco, nozes. O mel também é fonte de triptófano, então a gente pode estar fazendo uma preparação, exemplo, você pega uma banana, que a banana é riquíssima em magnésio, triptófano e a B6, a piridoxina. Você pode machucar a banana, colocar um pouquinho de aveia, até mesmo para diminuir esse índice de carga glicêmica do alimento e adoçar um pouquinho com um mel. Então é uma das estratégias que a gente pode estar usando para diminuir essa tensão pré-menstrual.
pouquinho aqui das amêndoas, das castanhas e tal. Como é que a gente deve consumir cada uma delas? De antemão, antes de tudo, o que eu aconselho é procurar a orientação de um profissional nutricionista para que ele ajuste a alimentação de acordo com pessoa para pessoa, porque cada indivíduo tem o seu gasto calórico diferenciado, se pratica atividade física ou não. Então, as castanhas e amendoins, apesar de ter esse tamanho, eles são extremamente calóricos. Então, não é para sentar comer um saco de castanha e amendoim, porque aí isso pode aumentar o teor calórico, o balanço energético, né? Pode fazer com que a pessoa tenha um balanço energético positivo, muito mais além do desejado, e vir aumentar de peso. O grão de bico, ele é da classe das leguminosas. Então, ele é um substituto do feijão, da lentilha, do milho, da ervilha. Ele é riquíssimo em magnésio. Então, ele também pode estar sendo incluído aí na alimentação do público feminino, né, que sofre dessa tensão pré-menstrual, e é um alimento bem versátil. Você pode estar comendo ele cozido, você pode fazer o bolinho de grão de bico, você pode fazer coxinha com grão de bico, então é um alimento bem versátil. Em relação aqui a essas flores de hibisco, o que geralmente acometem na tensão pré-menstrual é a retenção hídrica. Então, você fazendo um chá de hibisco, então isso pode facilitar bastante, pode minimizar bastante os efeitos edemaciados que a mulher geralmente apresenta no período pré-menstrual. Mas o que a gente deve evitar nesse período também? Como o aumento da dopamina, a mulher geralmente ela pode apresentar crises de ansiedade. Então, para isso, ela deve evitar café, chá preto, né, o chá mate, medicamentos que tem na sua composição a cafeína, que isso aí pode estar aumentando, potencializando essa ansiedade. Então, não vai ser legal, não indico esses alimentos fontes de cafeína. Seguindo tudo isso direitinho, TPM vai para bem longe, né? Bem longe. E nós homens ficamos em paz. A família com certeza vai agradecer. Pois é, ficamos em paz, mas também temos que colaborar, temos também que entender, né, esse período mais delicado da mulher. Daqui a pouquinho, com a ajuda dos nossos convidados, teremos muitas outras orientações e informações sobre o tema, mas agora é o momento que a gente abre o espaço do programa para você que está em casa. Venha participar conosco aqui do nosso programa. Você pode participar respondendo a nossa enquete. A pergunta que vamos fazer hoje é a seguinte: preste bastante atenção, e a gente quer saber se você, mulher que está em casa, sabe identificar quando está com TPM, e você, homem, também sabe identificar quando a sua mulher, sua mãe, sua irmã está com TPM também. Liga pra gente, participa. 3424-1977 é a nossa linha interativa. Ela está aberta, está disponível para você participar, respondendo a enquete, também mandando alguma dúvida sobre o tema. Caso você tenha alguma dúvida, participa também, manda essa dúvida através da internet. Acesse lá a nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia. É a nossa fanpage na internet, também disponível. Você vai acessar, responder enquete, deixar alguma dúvida, deixar algum questionamento, deixar também alguma pontuação sobre o tema. Colabora conosco, participa, manda também sua dúvida através do nosso WhatsApp. O número é o 994181206, 994181206. Participa, manda aí quantas dúvidas você tiver. Nossos convidados terão o maior prazer em responder essa dúvida daqui a pouquinho. E olha só, se a dor física, as alterações de humor e outros sintomas eles começam a afetar a sua vida diária, ou se esses sintomas eles não desaparecem facilmente, você deve, mulher, fazer uma consulta médica para verificar todas as causas possíveis para esses sintomas. O médico ele pode perguntar a você sobre o histórico de transtornos de depressão, por exemplo, em sua família. Isso para determinar se seus sintomas eles são causados mesmos pela tensão pré-menstrual. Se eles são causados por isso, o médico ele vai dar uma avaliação mais precisa. E por falar em avaliação precisa e informações precisas, vamos dar ouvidos agora, né, aos nossos convidados. É um prazer recebê-los aqui no nosso programa, sempre uma satisfação. Doutora Aidalina Assunção, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigada, prazer estar de volta. Também queria dar as boas-vindas ao doutor Gilvan Santos. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Mais uma vez, obrigado, sempre às ordens. Sempre bom abrir o espaço do programa para tratar de assuntos, né, polêmicos, assuntos que muita gente, no caso da TPM, alguns homens eles tentam dizer que a mulher está com besteira, aquele período não existe, uns acreditam que existe a TPM, outros não, mas queiram ou não, aceitem ou não, a TPM existe.
O que é que a gente poderia mostrar, né? Trazer de prova para esse homem que está acompanhando e essa mulher também que tem a TPM. O que é que acontece no organismo da mulher quando ela está nesse período de TPM, doutor? Bem, são mudanças, alterações. São mudanças. Na realidade, a TPM não é uma patologia. Uhum. Nós não podemos dizer que a mulher ela está doente. Ela está passando por um estado, é um status, ok? Aquele período dela. E para que o companheiro se convença, só tem uma maneira. É acompanhar a esposa ao consultório. Do contrário, ele não vai se convencer de que ela tem aquele status naquele momento, de que ela não está bem com ela mesma, tá certo? E que é uma mulher que precisa de apoio, carinho, compreensão. Então ele tem que ir ao consultório. Não existe um exame que faça, olha, vai fazer esse exame, o exame comprovou que ela está e mostra para a esposa, está vendo? Olha, eu estou doente. Não tem. Então só a conversa, o entendimento, o companheirismo e ir ao consultório junto com a esposa. Essa conversa, né, esse convencimento a esse companheiro, é tarefa fácil, doutora, ou não? É um desafio ainda? Não, é um desafio muito grande, principalmente porque qualquer situação que interfere no humor do ser humano, e nesse caso na mulher em função da TPM, é percebido como uma coisa menor. E na realidade não é uma coisa menor. É algo realmente que traz um transtorno emocional muito grande e precisa ser entendido como um problema que é momentâneo, mas é um problema que realmente interfere na vida dela em todos os aspectos. Em casa, na família, no trabalho, tudo isso realmente é afetado por causa dessa modificação. No caso, esses sintomas, né, a mudança de humor e outros sintomas comuns da TPM, eles aparecem da mesma forma em todas as mulheres ou não? Depende da estrutura, né, dessa mulher, depende de idade também. Como é que a gente poderia descrever isso para quem está em casa, doutor? Eu não diria que depende da idade. Eu acho que a TPM, embora não seja uma patologia, é um estado, ele é complexo. Tanto complexo que os próprios estudiosos, e junto até mesmo com o acompanhamento psicológico, eles dividiram ou classificaram a TPM em 5 grupos. Então você tem cada grupo desse, tá? A paciente ou a mulher, ela apresenta uma sintomatologia que pode diferenciar de um para outro. Então, alguns são comuns a todos, outros não. Então, daí ser complexo. E eu acho que durante a nossa conversa nós vamos destrinchar esses 5 estados de TPM, tensão pré-menstrual. Como é que a psicologia ela pode auxiliar? De que forma a psicologia pode auxiliar a mulher com TPM quando essas crises elas são acentuadas, né? A gente poderia pontuar assim. No contexto de que se trata de uma situação que termina interferindo muito no dia a dia dela, tem uma relatividade importante no que se refere a como aquela mulher vai suportar aquele desconforto, né? Então, pessoas com mais propensas, né, por exemplo, a processos depressivos, elas vão realmente potencializar essa condição, né? Então, sempre o contexto é esse. Cada situação tem que ser interpretada de forma individual e se trabalhar essa individualidade da melhor forma possível, trazendo para essa mulher informações para que ela tenha conforto para conseguir ultrapassar esse período, que infelizmente acontece e está todos os meses lá. É realmente muito desconfortável. No caso, a mulher ela só descobre a TPM após a primeira visita ao ginecologista, ela vai começar a entender que aquele período que ela passa mais sensível antes da menstruação, ela só vai descobrir que aquilo é TPM depois que ela tem aquela primeira consulta, porque geralmente as mulheres só vão ao ginecologista, no caso, a primeira consulta após a primeira menstruação, né, doutor? Exato. É difícil para a paciente, hoje nem tanto, mas era difícil para a paciente saber que aquilo era um período de tensão pré-menstrual. É um período em que ela passava mal, ela não suportava ficar em casa, ela se irritava fácil com os filhos, com o marido, com o patrão. Então, e ela não sabia por quê.
tá? E de imediato, digamos, de imediato assim, porque é transitório, tá? Isso não dura todo o tempo. De repente ela se sentia bem, ia ao médico porque aquilo podia passar. Não, eu estou nervosa. Então era aquela expressão. Não, eu estava nervosa. Alguma coisa me deixou nervosa e eu fiquei nervosa esses dias. Quando na realidade não é. A gente sabe que não é. Existem mudanças, principalmente hormonais, que levam a paciente a isso. Tá? Então, na hora que ela vai ao ginecologista, muitas vezes até por outro assunto, mas que durante a consulta ela aborda isso, e o ginecologista ele tem que estar preparado para entender e principalmente, como eu sempre digo, ouvir a paciente. Esse é o mais importante. Deixe que ela fale para que o médico consiga ajudá-la. E se esse falar com o ginecologista não for suficiente, está aqui o psicólogo, né, para ouvir. Com certeza. A situação, toda doença que a princípio não tem uma caracterização muito definida, ela vai sendo caracterizada com esse passar de tempo. Né? Não existia o contexto de TPM. Depois de muitas referências, né, passa-se a tomar mais atenção, a prestar mais atenção para esses questionamentos ou desconfortos, né? E aí termina se caracterizando a doença. A partir daí, a curiosidade para se resolver a situação existe e as providências começam a ser tomadas. Mas o efeito emocional é muito sério aí, porque esse processo depressivo, ele traz um transtorno muito grande para a pessoa. Então, acredito que a depressão, a ansiedade e a característica que é do nervosismo, da irritabilidade, foram os principais indícios de que realmente alguma coisa com um contexto mais organizado para ser estudado começou a aparecer. Né? Então, acho que esses são os 3 pontos que caracterizaram essa pesquisa e a curiosidade. Não é uma patologia, como a gente bem entendeu, não é uma doença, para quem está em casa, para que fique mais claro, não é uma doença. A gente mostrou no início do programa, na reportagem, algumas dicas para que a alimentação ela seja mais equilibrada, para tentar amenizar mais, né? Não acentuar mais esses sinais e sintomas que a pessoa que tem TPM vem apresentar. Se não é uma patologia, precisa-se utilizar medicamento também para tentar controlar esses sintomas, doutor, já que não se trata de uma patologia? Há necessidade? Em alguns casos, sim. Outros casos, o acompanhamento psicológico resolve sem que haja necessidade da introdução de medicamento. Até porque a medicação, para isso, ele traz seus efeitos colaterais. Então, você teria que prescrever para a paciente um anticoncepcional, tá? Para que ela mantenha aqueles níveis hormonais. Porque nós sabemos que a TPM, na realidade, ela é causada pela variação hormonal. Em determinado período, o estrógeno baixa, quer dizer, para que a paciente entenda, ele some, tá? E o estrógeno, ele favorece, tá? O humor da paciente. Ele é o equilíbrio, é o ponto de equilíbrio para a paciente. Tá? Na hora que ele zera, ele não chega a zerar, mas que ele diminui bastante, então a paciente perde aquele equilíbrio do estrógeno, tá certo? Vem uma tensão, com isso a adrenalina, o cortisol, que favorecem o famoso estresse. E daí vem uma sequência. Seria, por exemplo, o tipo A da TPM, onde ela tem uma mudança de humor, uma dificuldade em dormir e irritabilidade. Tá? Esse seria, digamos assim, o mais fácil, tá? Em termos de convencê-la de que até mesmo um lazer, até mesmo uma orientação psicológica, ela pode vencer isso. Porque não é uma patologia, ela tem aquele estado, uma diminuição hormonal, e aí você vai corrigir aquilo com hormônio. Por quê? Aquilo é natural. A mulher, todo mês, ela vai ter aquela baixa de hormônio, a subida do estrógeno, a subida da progesterona, depois fica nesse vai e vem. E esse vai e vem, para a mulher, é muito ruim.
Porque ou ela tem um preparo psicológico muito bom, ou ela não vai ter uma base para suportar aquela variação. E aí, o estresse no emprego, um patrão que exige demais, o marido que sobrecarrega, achando que ela tem que trabalhar, tem que cuidar da casa, tem que cuidar do filho, e ele só tem que ir para o escritório, fica difícil. Então a carga é muito grande. Tá? Então esse seria o tipo A ansiedade. Daí vem a ansiedade. Depois nós tiramos o tipo C. Por que C? Porque vem de craving, em inglês, que significa desejo de comer coisas doces. Por quê? O doce e a gordura, ele estimula áreas cerebrais, e a doutora sabe disso, que dão sensação de prazer. Então, pacientes, ou aquelas mulheres que estão no TPM, elas têm o desejo de chocolate, viram chocolatras, vão comer chocolate, querem ir para restaurantes para comer coisas diferentes, então vem aquela mudança de hábito, principalmente na alimentação. E aí vem outros problemas decorrentes. Ela tenta melhorar o status dela através da alimentação, mas vem o efeito colateral. Daqui a pouco a gente conversa. Agora a gente vai a um rápido intervalo. Você que está em casa, tem dúvidas sobre o tema, pode mandar para a gente. Daqui a pouquinho essas perguntas serão respondidas. 3424-1977, a nossa linha interativa está disponível para você participar. 994-18-1206 é o nosso WhatsApp, também já está disponível. Agora a gente vai a um rápido intervalo e até já. Hoje no nosso programa estamos falando sobre TPM, isso mesmo. E a partir de agora vamos acompanhar as notícias da internet sobre este tema. E quem vai trazer essas informações a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, ótima quarta para você e para vocês que estão nos acompanhando. Hoje trouxemos uma informação do Terra. TPM pode intensificar dores nas costas, segundo o especialista. São mais de 150 sintomas da tensão pré-menstrual, a TPM. Alguns deles são mais conhecidos como as alterações no humor. Já em relação às dores nas costas, elas podem se agravar com a chegada do período menstrual. Segundo o Dr. Adriano Scaff, neurocirurgião e especialista em medicina da dor, é possível prevenir o aparecimento dessas dores causadas pelos distúrbios hormonais, mantendo hábitos saudáveis. De acordo com ele, é importante manter a postura correta quando a pessoa for realizar as atividades do dia a dia, além de se alimentar de maneira saudável e, se for preciso, fazer técnicas de relaxamento. E, é claro, procurar sempre a opinião de um especialista para avaliar essas dores e indicar o tratamento correto. Agora a gente volta ao estúdio para saber outras informações, outras dicas sobre esse assunto. Valdson, voltamos com você. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações. A gente ouviu aí informações da internet. Quando temos dúvidas relacionadas a um determinado tema, sempre utilizamos ali a internet como fonte de pesquisa, mas a gente sempre faz o alerta aqui no nosso programa também. Muito cuidado, porque algumas informações que a gente encontra ali na internet se trata de mitos. São mitos e verdades também a respeito da TPM. A gente vai mostrar aqui a partir de agora algumas informações e com a ajuda dos convidados vamos entender se é um mito ou se é uma verdade e eles vão explicar por que é um mito e por que é uma verdade. Temos aqui a primeira informação, vamos saber se isso aqui é mito ou verdade, que toda mulher tem TPM. É regra mesmo, toda mulher vai apresentar TPM ou não necessariamente, doutor? Não necessariamente. Algumas passam durante todo o período pré e durante a menstruação, sem problema nenhum. O sonho Embora de toda mulher. sabemos que grande maioria tem. Esse é o sonho de toda mulher não ter TPM, mas infelizmente a grande maioria, acima de 70% tem. Mas nos restos 30%.
Doutora, o que a senhora Tô tem a nesses- comentar sobre isso? Eu tô As nesses- sortudas que eu não tô têm, nesse 30. que Que privilégio, né, doutora? Realmente, é uma condição. Realmente, não é toda mulher que tem. Eu realmente, eu sou incluída nesse índice de 30%. Realmente não tive nunca nenhum desconforto, nem TPM, nem menopausa, graças a Deus. Coisa boa. Vamos agora à próxima informação. Temos aqui outra tela, mito ou verdade, que o principal sinal do distúrbio, né, da TPM é a mudança de humor mesmo, o principal sinal da TPM. Mudança de humor é mais forte também, a gente poderia dizer assim? Na minha opinião, é o principal ponto, porque em quase todas as classificações de TPM existe a mudança de humor. Mas a doutora... É o que fica mais evidente na Uhum. realidade, né? O mau humor ele fica mais evidente. Claro, o mau humor porque você terminou não tendo uma boa noite de sono, ele vai acontecer. Mas numa situação desse tipo, corriqueiro, mensal, então você realmente termina tendo essa característica muito evidente. O mau humor é o que mais aparece. Esse mau humor dura pouco tempo ou às vezes pode ficar o dia todo a mulher de mau humor por conta da TPM, doutora? Pode sim, porque Pode chegar a esse como é um estado, né, que acontece num período do mês, Uhum. dependendo desses níveis de hormônios, eles vão realmente permanecer. O que a gente tem que entender é o seguinte, é um período, né, que precisa ser realmente entendido de forma diferente. Né? É preciso ter o entendimento de que a pessoa está mais sensível, realmente o humor está alterado, não é? Isso é muito desagradável. Ok, vamos à próxima informação. Temos aqui outra tela. A mulher ela pode ganhar alguns quilos neste período de TPM? Mito ou verdade? Por que isso acontece? Eu não diria ganhar quilos. Até mesmo isso aí é passageiro. Uhum. Porque há o tipo de TPM onde a mulher, como eu disse, ela tem a vontade de comer coisas doces, de comer coisas gordurosas, e aí ela pode, durante esse tempo, ganhar algumas gramas. Só que gramas para a mulher é um caso sério, não? Ela não precisa ganhar 2 quilos para ela se sentir gorda. A minha mesmo, às vezes, diz, eu preciso perder peso. Quanto? 500 gramas. Isso tudo, né? Então, doutor? Isso que eu exatamente. Então, se ela ganha isso... Uma outra coisa, há um período em que há uma retenção líquida. penso. Uhum. Então, ela vai se sentir inchada e, se ela for para a balança, vai ver que ganhou peso. Mas aquilo também é passageiro. Uhum. Então, eu diria que, se nós formos filtrar, doutor, isso é mito. Isso é verdade. É mito. É uma retenção de líquido, nada mais do que isso, que desaparece logo. Desaparece. Então, é mito. Ok, próxima informação, temos aqui outra tela, mito ou verdade, que a atividade física, ela ajuda a minimizar os sintomas da TPM? Mito ou verdade? Aí é verdade, ela realmente ajuda a minimizar. Toda atividade física, ela traz conforto para o organismo da gente, indiscutivelmente. Então, eu coloco aí não só a condição da atividade física, mas a gente precisa acrescentar um outro detalhe. Atividade cerebral. Uhum. Tá? Então, o exercício cerebral, que é uma coisa tão importante quanto a atividade física que a gente está mais acostumado a vivenciar, ele é muito importante, muito significativo para essa situação. Por exemplo, o exercício cerebral ele traz para a gente uma estimulação da produção de substâncias como a endorfina, que é um hormônio extremamente importante, que é um hormônio que combate estresse, diminui a ansiedade, ele interfere diretamente na sensibilidade à dor, endorfina, né, serotonina. Então, são situações que a gente não percebe, como o doutor falou, precisa colocar uma medicação. Se você opta por não usar uma medicação, porque vai trazer né, uma química dentro do teu corpo, estimula o cérebro. Uhum. Você fazendo isso, você não tem química nenhuma dentro do teu corpo, tá? E você vai realmente estimular a produção de substâncias que trazem essa sensibilização mais apropriada. Ou seja, você vai diminuir estresse, você vai diminuir a ansiedade, você vai fazer com que essa pessoa consiga ter um controle emocional melhor, simplesmente exercitando o cérebro.
com atividade que você pode desenvolver em qualquer circunstância. Entende? Então, Inclusive- realmente é muito importante, física e mental. Inclusive, daqui a pouquinho a gente vai trazer alguns desses exemplos, né? De exercícios Exato. que podem estimular o cérebro e minimizar, né? Esses Exatamente. transtornos temporários. É bom que fique bem claro isso, né, doutora? Agora, os benefícios do exercício, eles vão além dessa melhora temporária, Uhum. tá? Ele traz um contexto para o corpo da pessoa mais amplo. Pontualmente, nesse momento, ele realmente fica mais evidente com essa característica, mas a atividade cerebral, ela traz benefícios para a vida da pessoa, independente de momento. Ok, vamos agora à próxima informação, saber se é mito ou se é verdade, que é normal sentir mais fome, especialmente ali vontade por doces e chocolate. A gente falou aqui no início do programa. Você que ligou a televisão agora, seja muito bem-vindo aqui ao programa Assunto do Dia. Hoje o tema aqui em debate é TPM. Você que está em casa, tem alguma dúvida, também pode participar conosco. A gente respondeu no começo do programa e eu já vou adiantar que isso aqui é uma verdade, né, doutor Gilvan? É uma verdade e, como eu disse, está classificada no tipo TPM tipo C, que é o que vem do inglês, como eu te falei anteriormente, craving, que é aquela vontade de comer doces. Por quê? Porque o doce, a gordura, ele estimula áreas do cérebro que dão sensação de prazer. Como os hormônios estão alterados, essa sensação aumenta. Então, ela tem vontade de comer cada vez mais. Tá? E muitas vezes não só o doce e o chocolate, é tentar puxar o companheiro para um restaurante diferente, porque ela quer comer coisas diferentes. Então, realmente, é verdade, não é um mito. Eita, e para convencer, né, a levar para um restaurante para comer diferente, também já é outra dificuldade, né, doutora? Veja. Aí, nesse caso, engorda mesmo, né? Porque isso aí não tem jeito. A retenção de líquido é uma situação passageira, mas esse descontrole trazendo essa necessidade de comer doce e realmente coisas mais pesadas, esse engorda. Evidentemente que é num contexto, né, temporário, mas se você realmente bota para valer, você tem um aumento de peso aí. Ok, vamos à próxima informação. Outra tela para a gente descobrir se é mito ou verdade, que alguns alimentos eles ajudam a minimizar esse quadro. Chocolate a gente falou que ajuda, né? Doce também ajuda. Quais outros alimentos? a gente Na poderia realidade, não existe assim um alimento para minimizar. O que tem é a TPM levar a paciente ao desejo de comer e, com isso, aquele quadro, aquele estado, o status de irritabilidade, de ficar com raiva do mundo, entendeu? Aquilo é minimizado com algum alimento. Mas não que ela vá se alimentar antes para não ter TPM. Pelo menos isso, nada. Como nós vimos na reportagem no início, alguns alimentos eles podem ajudar, mas não, digamos, tirar a paciente de passar por aquele status se ela estiver nos 70%. É verdade. Em relação à personalidade da mulher nesse período, né? Qual a influência da personalidade da mulher nesse período da TPM? Tem muita influência mesmo? Se a mulher já tem uma personalidade forte, nesse período mais sensível, como é que vai ficar essa situação? Como é que a gente compreende isso? Realmente fica bastante exacerbado, né? Então, qualquer característica de personalidade que já seja mais determinada, ela vai se potencializar com esse desequilíbrio, né? Então, tudo parte dessa busca pelo equilíbrio. Então, não é só feito da alimentação ou acompanhamento psicológico, atividades físicas, tudo tem um único objetivo: diminuir essa transformação momentânea que acontece no corpo da mulher, para que realmente ela tenha esse momento com menos desconforto e menos interferência no seu dia a dia. Essa é a grande busca, né, que se quer. E hoje nós sabemos o tipo de vida que a mulher leva hoje, tá? Como eu disse naquela entrevista anterior sobre endometriose, que a mulher hoje resolveu sair de casa. Quando eu disse sair de casa, significa que ela foi trabalhar, tá? E aí é o somatório das atividades da mulher. Então, ela vive no estresse, tá? Então, o estresse é aquela paciente que, de certa maneira, já tem um grau depressivo. O estresse do dia a dia é uma pessoa ansiosa,
tá? Ou está passando por um período da vida dela que ansiedade de conseguir alguma coisa, de resolver alguma coisa, esse estado dela interfere na TPM. Então a TPM dela virá com um grau mais elevado do que seria se ela fosse uma pessoa calma, tranquila, se não tivesse problemas. Uhum. Em relação a dúvidas, né, a perguntas, quais as mais frequentes que o senhor escuta, né, doutor, no consultório? Quando a mulher tem alguma dúvida sobre TPM, ou está no período da TPM, ou já passou e quer antecipar, né, fazer algo para que na próxima ela venha mais fraca. Qual a principal pergunta que o senhor nunca deixa de escutar no consultório? O que fazer para não ter TPM? Esta é a pergunta clássica. Doutor, pelo amor de Deus, o senhor tem algum remédio, alguma coisa? E aí eu brinco com minhas pacientes, tenho. E por que o senhor não já me disse? Eu digo, vou lhe dizer agora, qual é? Vá para o shopping e compra uma bolsa Prada. Mas doutor, desculpa a propaganda, mas doutor, eu digo, olha, é uma brincadeira, claro, mas o fato do lazer, e a doutora sabe disso, o fato do lazer, de sair, tá? De passear, vai, tudo bem, você não está em condições de comprar uma bolsa cara, mas vai ao shopping, vai passear, a mulher gosta de ver vitrine, de ver bolsa nova, de ver sapato novo, vai, e no final senta num barzinho, toma um drinkzinho, isto é um santo remédio, e não precisa ela estar tomando drogas, tá? Porque nós sabemos que existem drogas que vão fazer com que ela melhore, isso existe, mas o ideal, como a doutora falou, é não adicionar nenhuma droga a esta paciente, porque ela não está doente, ela está passando por um período, um status. Uhum. O que acontece? Independente de circunstância ou de estado emocional, é importante que se diga o seguinte, as pessoas precisam entender de que a felicidade, ela tem um contexto que depende muito do que você quer para você. Então, se você é uma pessoa que não busca hábitos saudáveis para a sua vida como um todo, você vai ter uma carga emocional muito mais pesada. Então, a felicidade precisa ser o ponto que as pessoas queiram realmente alcançar. Você diz, mas isso é impossível. Não. A questão é que se imagina a felicidade como um estado emocional permanente. Não é. Tá? A felicidade são momentos de prazer que são passageiros. Uhum. Você pode alcançar um nível de felicidade que é até imperceptível para alguém, por exemplo, que nunca viu o mar. Ele vai estar ali num momento de felicidade tão extraordinária que aquilo vai fazer muito bem para ele. Ele passa, a partir dali, a trazer estímulos emocionais que são muito positivos para a vida dele. Então, são pequenas coisas que trazem esse contexto de felicidade. Ou ver, por exemplo, ver o filho caminhar. É muito interessante isso, porque são situações que você está na torcida ali e, de repente, seu filho está dando os primeiros passos. Então, é muito do que a pessoa busca para si. Ok, mais uma vez vou pedir licença aqui aos nossos convidados. Você que está em casa, tem alguma pergunta? Aproveita a oportunidade, né? Estamos aqui com dois profissionais experientes nesta área, estão nos ajudando a entender mais sobre o assunto. Eles podem tirar a sua dúvida através do 3424-1977, é a nossa linha interativa, 994-18-1206, é o nosso WhatsApp. Aproveita, manda quantas dúvidas você tiver, porque agora a gente vai a um rápido intervalo e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje aqui no nosso programa o tema em debate é a TPM, tensão pré-menstrual. Você que está em casa pode mandar sua pergunta aqui para os nossos convidados. 3424-1977 é a nossa linha interativa. 994-18-1206 é o nosso WhatsApp. Você pode se comunicar conosco através
das nossas linhas interativas, mandar sua dúvida. Daqui a pouquinho essa dúvida vai ser respondida. Preste atenção que desde o início do programa a gente está trazendo aqui bastante, várias dicas, bastante também muitas informações, então fica ligadinho aqui que tudo pode ser utilizado para minimizar aí os efeitos, os sintomas, os sinais da TPM. A gente falou também no início do programa e deixou você na curiosidade de conhecer alguns exercícios que estimulam o cérebro. E isso pode ajudar bastante, não só a minimizar esses transtornos temporários que são causados pela TPM, mas também vai ajudar, esses exercícios eles vão ajudar a vida como um todo. E a partir de agora, a doutora Idalina, ela vai nos mostrar aqui alguns desses exemplos, de que forma esses exercícios aqui estimulam, qual a importância desses exercícios. Fáceis de fazer, eu já não garanto que são, mas são desafios possíveis. Doutora? O que a gente tem que entender é o seguinte, não é apenas uma atividade que você tenha um objeto ou algo mais complexo que vai estimular o teu cérebro. Você tem uma série de possibilidades. O que eu trago aqui são as ferramentas que a gente utiliza no método Supera. Então, o ábaco é a ferramenta principal, onde a gente, através de movimento de mão, vai estimular o cérebro da pessoa para que essas substâncias que saem, que trazem bem-estar e prazer para o ser humano, realmente aconteçam de forma mais consistente. Então a gente tem a parede colorida, onde a gente vai colocar esses blocos de encaixe de forma que ele seja construído novamente. Isso você aumenta foco, concentração, criatividade. E aí você faz essa estimulação cerebral. Tá? Nós temos esse outro desafio que todos os somatórios têm que dar 10, então você vai estimulando o cérebro para que realmente ele consiga produzir substâncias que tragam essa condição melhor. Esse aqui é outra atividade que é bastante curiosa, onde a gente precisa fazer com que todas essas argolas venham para cá ou para cá, de forma que uma de cada vez e que a maior não possa ficar em cima da pequena. Eu vou mostrar de forma bem prática com 3 aqui, que fica mais rápido. Então seria desse jeito. Com isso, você vai estimulando o seu cérebro a produzir essas substâncias que são tão importantes para trazer esse equilíbrio emocional. Tá? Então, essa aqui seria uma atividade. Só que não seria só isso. Por exemplo, o simples fato de você fazer palavras cruzadas ajuda a tua condição cerebral. Nós temos também jogos de tabuleiro, eles também ajudam. O que é fundamental? Deixar sempre a atividade cerebral como uma coisa que seja normal para você. Por quê? O cérebro ele é inteligente, ele aprende tudo que a gente ensina. Quando você falou, não, nem sempre a gente vai conseguir o desafio, consegue. O que existe aí de grande interesse que a gente pode colocar? Ele é inteligente, mas ele é preguiçoso. Então, como essa preguiça precisa ser combatida? Com estímulos, que tem que ser gradativos e crescentes. Então, é isso que a gente propõe a fazer, estimular o cérebro com desafios crescentes e contínuos, para que realmente a gente consiga fazer com que esse cérebro fique mais sadio e mais disposto para fazer todas as atividades que ele precisa. Nisso você traz bem-estar como um todo, melhorando capacidade cognitiva, melhorando questões na escola, diminuindo a ansiedade do dia a dia. A TPM é uma fase do mês que é muito desagradável. Então, eu vou fazer isso porque hoje ou a partir de amanhã eu vou entrar em TPM. Não. A atividade cerebral ela precisa ser contínua para que realmente esses benefícios sejam muito mais amplos. Claro que num momento mais crítico a gente precisa realmente trazer uma série de circunstâncias, uma série de situações. Então, a atividade cerebral, procurar situações que deem prazer, que tragam bem-estar, diminuir situações de estresse. Uma coisa que é importante, que a gente nem sempre coloca, é conversar com as pessoas, dizer, olha, não estou bem. Então, aumentar o nível de tolerância que a pessoa possa realmente ter no seu momento mais difícil. Se você chega e não comenta nada com ninguém, provavelmente as pessoas vão estar muito menos dispostas a lhe ouvir ou ter mais atenção. Então, tudo isso é um conjunto de situações que a gente vai trazer para as pessoas e elas vão ter uma condição melhor do cérebro e trazendo minimizando esses transtornos que acontecem. Quando você fala em conversa, é interessante que a gente estimule também a quem está em casa e a gente destaque que essa conversa precisa ser
face a face, né? Deixar mais o virtual para tentar Exatamente. conversar face a face, a expressão, né? Que a pessoa vai demonstrar a reação que ela vai ter naquela conversa também. Isso é muito importante e alimenta bastante a gente. O que existe? Numa relação mais cibernética, né, você não está vendo aquela emoção. Então, num contato mais próximo, o que você vai ter ali? Além da conversa, você vai ter o calor humano. Isso traz um conforto para a pessoa. É aquela pessoa que está com outra junto dela, trazendo um apoio, né, sendo solidária com aquela situação. Porque, por mais que a gente diga, né, algumas formas de minimizar isso, só o dia a dia é que vai dizer o que ela vai conseguir controlar ou não. É um momento muito desagradável, é um momento que precisa realmente ser entendido pelas pessoas onde se trabalha na família, né, para que realmente não seja tão desagradável. Infelizmente, é uma coisa que transforma muito o dia daquela mulher e ela precisa ser ajudada também. Voltando a falar desses exercícios, né, para estimular o cérebro. Eu posso fazer em casa normalmente ou eu preciso procurar algum instituto especializado como Veja, o que você trabalha? O contexto pedagogicamente construído ele tem uma característica, evidentemente, mas isso pode ser feito e algumas dicas a gente dá. Por exemplo, os jogos de tabuleiro tem em qualquer lugar. Então, é uma coisa que você deve estimular, não só para as mulheres numa situação mais sensibilizada, mas para todas as pessoas e crianças também, idosos também. Por exemplo, tirar o cérebro da rotina é fundamental, né? Então, isso traz saúde, independente da circunstância. O que a gente chama de neuróbica, por exemplo, subir uma escada, contar os degraus, é uma neuróbica, né? Pentear o cabelo com a mão não dominante é uma neuróbica. Trocar o percurso do carro, né, é uma neuróbica. O que você tem que fazer? Você tem que estimular o cérebro para que ele faça atividades diferentes. Não deixe ele na zona de conforto. Esse é o ponto fundamental. A neurociência está aí trazendo muitas informações para a gente e em cima dessa neurociência a gente traz essas informações para que as pessoas consigam colocar no dia a dia, né? Então, além disso, né, por exemplo, se você está almoçando, você se esforça para conseguir perceber qual é o tempero que está naquela comida. Ou seja, coisas simples do dia a dia que você pode realmente fazer com que o cérebro saia da zona de conforto. Esse é um ponto que é muito importante e traz saúde como um todo, né? O ditado é muito simples, eu costumo dizer sempre, mente sã, corpo são. Se você trata bem a tua mente, consequentemente o teu corpo vai ter esse efeito bem evidente. É preciso sair do automático, né, doutor Gilvan? Muito. Você tem que esquecer em alguns momentos. Às vezes eu já observei chegar em restaurante, tem uma família, tem 3 celulares na mão. Quer dizer, as famílias não conversam. Outro dia, bom, não é que eu não vejo, eu não sou desse tipo. Às vezes até eu vejo, até como passatempo. Mas estava uma novela, minha família estava lá vendo, as mulheres, porque eu sou premiado, sou eu em casa e 6 mulheres. Bom, e estavam vendo a novela e de repente uma personagem disse: eu me recuso a falar com você pelo zap. O filho dela estava na sala, como estava com raiva da mãe, estava mandando o zap para a mãe. Quer dizer, dentro de casa. Veja a que ponto a coisa chega. Então é o que a doutora disse. Para o cibernético. A conversa tem que ser, né, frente a frente. Sentir o calor humano. Muitas vezes um só aperto de mão diz muito, né, doutora? Com certeza. Um bom dia no elevador. Um abraço, o poder de um abraço, né? É exatamente isso. Eu estimulo sempre aos meus colaboradores a receberem todas as pessoas, no mínimo, com essa condição. E principalmente com um abraço. As pessoas precisam muito de carinho. E se você realmente não tem esse hábito, ele não vai surgir com uma condição natural. Fica estranho, né? Imagina só uma mulher, né, bem agitada naquele período mais sensível da TPM, com humor alterado, ela recebendo um abraço. Desarma. Ela se desarma na hora. Desarma, o abraço fala muito. Há poucos dias eu vi numa reportagem, não sei se a senhora viu, um indivíduo que colocou um cartaz: eu não quero dinheiro, eu quero um abraço. Saiu, foi para um canal aí de televisão, e as pessoas olhavam aquilo e teve uma jovem que foi lá e abraçou e disse:
eu estou ganhando muito mais em te dar o abraço, eu acho que do que você, porque eu estava precisando desse abraço. E ela foi lá abraçar esse indivíduo que estava na rua com cartaz. Eu não quero ajuda, quero um abraço. Quer dizer, fala muito. O calor humano falta. E a mulher na TPM, como precisa disso, né, doutora? Precisa. Essa situação do abraço ela é muito simples e ela produz substâncias que trazem bem-estar para a pessoa. Então, são atitudes simples do dia a dia que você realmente pode melhorar a vida dessa pessoa. E a condição da cibernética é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. A mensagem ela é imediata, ela é na hora, né? A resposta não precisa ser na hora. Então, a gente está trazendo uma condição de uma situação viciante, né, dos eletrônicos, que é muito perturbador, principalmente para as crianças. Mas é isso, é trazer a emoção para junto das pessoas. Para a mulher na fase da TPM é super importante, ela saber que tem alguém junto dela que pode ouvir, que pode aconchegar, é super importante. E aí a pessoa realmente procurar fazer com que o seu cérebro, em atividade, possa produzir substâncias que tragam essa tranquilidade e minimize os efeitos. Quem convive com a mulher com TPM não precisa, né, perder a paciência. Nem deve. Nem deve. Nem deve, porque a coisa aumenta, se transforma em uma bomba atômica, né? Então você realmente, existe aquela situação, você tem também, como parceiro dessa mulher, ficar muito mais sensível ao que ela está verbalizando, né? Então, se você tem menos tempo para ficar numa conversa, nesse período ela vai estar mais sensível. De repente eu tenho que me reprogramar para, no momento à noite, estar conversando um pouquinho mais e tudo mais. Tem tudo a ver com o companheirismo de um relacionamento que precisa ser colocado no momento certo, né? De repente, aumentar essa possibilidade de um contato mais emocional é muito bom, traz uma tranquilidade. Ok, vamos voltar, né, para fechar aqui esses belos exemplos que a gente trouxe aqui, vários exercícios para estimular, no caso, o cérebro. Você que está em casa pode fazer isso, não só, né, próximo a esse período de TPM, você também que não é mulher pode também e deve procurar esse tipo de ajuda, de assistência para que você venha a trabalhar o seu cérebro. Para quem vai prestar um vestibular, por exemplo, é uma ferramenta muito útil. Quem vai fazer o concurso público também pode sair na frente, né? A gente pode dizer assim, pode sair na frente dos demais com essa concentração, com esse estímulo, e que você que está em casa pode encontrar no Instituto Supera. Isso. É uma dica para quem está em casa. Isso. Não só na questão das ferramentas básicas, mas em situação como um todo. Atividades que realmente tragam o sair da zona de conforto do cérebro, ele realmente ajuda bastante. Estudos, relacionamento e tudo mais. Mas essa condição de atividade cerebral, independente do momento em que você esteja, é extremamente necessário e importante para a vida. E pode procurar o Instituto Supera. No mínimo você vai ser recebido com um aperto de mão e um abraço. Exatamente. Depois disso, só ganhos. Só ganhos, só ganhos. Exercícios. Como é que funciona esse trabalho? É um trabalho diário? Eu preciso ir todos os dias para trabalhar meu cérebro lá no Instituto ou não? Não, veja, o método ele é desenvolvido uma vez por semana, tá? Baseado na neurociência. As pessoas vivenciam atividades de jogos, do exercício do ábaco, que é essa ferramenta daqui, essa ferramenta aqui. Né? Dinâmicas de grupo, tá? Jogos de tabuleiro. E uma das coisas que é muito importante é a gente estimular e fazer com que as pessoas desenvolvam relacionamentos que nem sempre no dia a dia elas fazem. Então, é um processo que tem uma característica muito lúdica, tá? Mas que traz benefícios para as pessoas indiscutivelmente. Na escola, para crianças, né? Adolescentes, vestibular, concurseiros, pessoas de melhor idade, para minimizar efeitos de doenças neurológicas, né? Fazer com que esses idosos tenham uma qualidade de vida melhor. A gente tem alguns idosos que o simples fato dele manter o cérebro em atividade já é um grande ganho, considerando o Alzheimer, que é uma doença destruidora, né? Então, todas essas atividades trazem um conforto e uma condição bem especial para os alunos. Mas aí eles têm essa qualidade de vida melhorada e essa condição potencializada em termos de desempenho pessoal. Então, está dado o recado aqui, né? Repassado esse recado para quem está em casa nos acompanhando, doutor Gilvan.
Conhecia já esse método, doutor Gilvan? Agora já sabe, né? Não pessoalmente. Aham. Precisando Sabe, trabalhar o cérebro, pode procurar o Instituto Supera. Exatamente, eu acho que eu estou precisando um pouco. Todos nós precisamos. Todos nós. Sempre. Nós. Em todas as fases da vida, desde a da infância ali até a boa idade. Para que chegue nessa boa idade com qualidade, a gente tem que pensar o quanto antes, né? Exatamente. E uma das coisas que é importante também no processo de desenvolvimento lá com todos os alunos, a gente estimula muito questões de objetivos de vida, de você trabalhar situações positivas na vida, né? O idoso, ele tem essa condição mais comprometida, então esse contato pessoal, de você estimular ele para que ele tenha esses objetivos, ajuda muito, né? Então, independente de qualquer coisa, o exercício cerebral traz saúde acima de tudo. A gente só está acostumado a ver as pessoas caminhando, correndo, pedalando, né? Mas, na realidade, o exercício cognitivo, ele é menos conhecido do que o exercício físico, tá? Mas o exercício cognitivo, ele realmente traz uma satisfação e uma qualidade de vida também muito, muito extraordinária. Pois bem, vou pedir licença aqui mais uma vez aos nossos convidados. Você que está em casa pode participar ainda conosco, 3424-1977, linha interativa, 994-18-1206. No próximo bloco, vamos repassar todas as perguntas aos nossos convidados, porque agora a gente vai a um rápido intervalo e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia e a partir de agora vamos acompanhar as oportunidades de emprego. Atenção, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste atenção às dicas que vamos repassar a partir de agora. Boa sorte! Então vamos logo ao que interessa, vamos mostrar aqui no nosso telão as oportunidades de trabalho para hoje. Olha só, vamos conferir juntos 15 vagas para costureira em geral, exigência, ensino fundamental completo, experiência de 6 meses, R$ 1.012,92 é o salário, são 15 oportunidades para costureira em geral. Vamos agora a mais oportunidades de trabalho. Agora você confere no seu vídeo 2 vagas para cozinheiro de restaurante, ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 1.200 é o salário. 2 vagas para cozinheiro de restaurante. Vamos a mais oportunidades de trabalho. Agora 1 vaga para mecânico de bombas hidráulicas. Exigência de ensino médio completo, 6 meses de experiência. O salário é R$ 1.430. 1 vaga para mecânico de bombas hidráulicas. Você que está em casa se interessou por uma dessas vagas, elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado ali na Avenida Rio Branco, número 155. Avenida Rio Branco, número 155 é o endereço e o telefone para contato, papel e caneta na mão, anote aí o telefone, 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa tão sonhada recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte. Agora vamos seguir aqui com o nosso programa respondendo as dúvidas. Várias perguntas chegaram através do nosso WhatsApp e também através do telefone da linha interativa. Vamos conferir agora as primeiras dúvidas. A primeira dúvida que aparece aqui é da Mauriceia da Silva, ela que mora em Camaragibe, tem 65 anos. Ela quer saber o seguinte: com quantos anos é a última fase da menopausa? O que a gente poderia responder para a Mauriceia da Silva? Ela quer saber com quantos anos é a última fase da menopausa. É uma pergunta, às vezes no meu consultório o paciente chega, doutor, quando é que eu vou entrar na menopausa? Eu digo, na hora que você me disser os números da Mega Sena. Não há uma idade, tá? Varia muito. Já existiram estudos classificando pela classe social, a cor. Não tem. Tá? Ah, doutor, mas eu comecei a menstruar cedo.
isso não é um sinal de que ela vai parar cedo. Então não existe. O que precisa é que a paciente tenha aquela regra de ir ao ginecologista e um belo dia ela vai mudar o que ela sente, digamos, mensalmente, e aí o médico então vai começar a fazer alguns exames. Aí exames de laboratório vão constatar realmente se ela está naquele período de pré-menopausa ou se já está numa menopausa instalada. Mas uma idade, uma data, isso não existe. Ok, dúvida respondida. Vamos agora à próxima pergunta. Agora é da Valéria de Paula. Ela que mora no Arruda, 48 anos. Ela diz o seguinte: tenho endometriose, tomo remédio para não menstruar e mesmo assim sinto cólica. Isso é normal? Bom, nós voltamos ao quadro da menopausa. Veja, aliás, da endometriose, desculpa. É possível. A endometriose, nós já discutimos num outro programa aqui. É uma patologia que ela não tem cura, ela tem apenas um tratamento cirúrgico e medicações que atenuam a dor. Mas, se mesmo tomando remédio, ela não está livre de ter a famosa cólica, que é a dor causada pela endometriose, infelizmente. Ok, essas foram as perguntas que chegaram através da nossa linha interativa. Você que ligou, participou, muito obrigado pelo seu carinho e audiência. A partir de agora vamos responder as perguntas que chegaram através do nosso WhatsApp. Você que utilizou aí o WhatsApp para mandar a sua pergunta, preste atenção que a partir de agora vamos repassar essas dúvidas aqui para os nossos convidados. Temos aqui várias participações. A pessoa não se identificou, mas diz o seguinte: doutora, a minha mãe desde outubro, no caso aqui é para o doutor, né? Minha mãe desde outubro, ela menstrua direto e sente muitas dores. Gostaria de saber o porquê disso e o que ela pode fazer para amenizar esse sangramento. Ela tem aqui algumas complicações, tem aqui o termo médico que ela utiliza. Ela tem a ultravaginal para fazer todos os anos, desde o ano passado, e ela disse que ela não conseguiu fazer este ano. Por que esse sangramento ele não cessa? Recomende algo para fazer, para minimizar esse transtorno. Muito obrigado. O que a gente poderia falar? Confuso. A primeira coisa, o importante seria saber a idade. Depois, se esta paciente ela estava no quadro de menopausa, voltou a sangrar, está sangrando o tempo todo, isso aí é um caso, digamos, em termos um pouco mais sério. Paciente que entra na menopausa, ela não deve sangrar mais. Na hora que sangra, é um alerta, muitas vezes até para uma patologia mais séria. Se ela não passou ainda por esse estágio de menopausa, se ela estava menstruando normalmente e de repente começou a sangrar, há vários motivos. O motivo mais comum é a presença de pólipos endometriais, hiperplasia endometrial. E aí ela tem que ir ao consultório, que existem exames para fazer, esteroscopia, uma outra sonografia bem feita, é possível que dê um bom exame de laboratório, tipo exame de sangue, não vai dizer por que ela está sangrando. Ela pode ter os hormônios delas normais e está sangrando muito. Então, infelizmente, tem que ir ao consultório. Ok, temos aqui outra participação. A pessoa não se identificou, mas disse que gostaria de saber, né, se tem alguma coisa que me ajude na TPM, que além de ficar muito irritada, eu me sinto muito doente, muito cansada, dores no corpo e com muita vontade de chorar. Que a gente poderia falar o estado de ânimo que é muito comprometido com esse desequilíbrio hormonal, né? Então, o abatimento, que é o que está aparecendo, que ocorre com ela, ele não tem uma fórmula mágica, está muito mais de uma atitude do que ela precisa adotar. Não é fácil, porque o desconforto é grande, não é? Aí da sonolência, da irritabilidade, então você quer realmente se esconder do mundo, mas não é isso que realmente vai ajudá-la. Buscar uma atitude mais proativa para realmente enfrentar a situação, fazendo de tudo para que esses efeitos sejam minimizados com alimentação correta, atividade física, mental, então você vai ter um conjunto mais satisfatório para passar por esse momento tão difícil. Mas o processo depressivo ele precisa ser combatido e não ser valorizado no sentido de se deixar realmente largar. Temos aqui outra participação, a Sandra, ela que é de Paudalho, ela diz o seguinte: minha pergunta é que
Me angustia muito esse período. Tem mês que nem para a igreja eu vou para não brigar com ninguém. Outra colocação que ela faz, outra pergunta, se café faz mal, já que eu não durmo muito. Aí tem a associação da substância, né? Que é uma substância estimulante. Aí o doutor pode colocar alguma coisa a mais. Mas sobre ela não sair de casa, né? Porque realmente não está bem, é isso, é a depressão, é a ansiedade, é não querer estar junto das pessoas. É aí onde a gente sugere que realmente ela coloque para as pessoas, olha, eu não estou bem, e aí as pessoas vão ter um pouco mais de sensibilidade com ela, um pouco mais de carinho, isso diminui, mas se esconder realmente não traz benefícios. O café será que prejudica? Prejudica um pouco porque nós sabemos que um dos fatores da TPM é não dormir bem, ter a dificuldade em dormir. Se ela toma o café, a gente sabe que até mesmo no tempo de estudante a gente tomava café para estudar para as provas, então a gente sabe que o café é estimulante. Então, de preferência, evitar. Não é que seja o ponto do causador, não é, mas evitando ajuda. Ok, temos aqui outra participação, a pessoa não se identificou, mas disse que fica muito irritada e com muita enxaqueca, tem sim vontade de comer doces. Ela quer saber se é verdade que a imunidade da mulher baixa nesse período, porque ela diz que tem uma dermatite no rosto e quando chega neste período, ela piora. Não é dermatite, é o aparecimento da acne. E aí a gente sabe o seguinte, naquela classificação que eu falei no começo, a última seria a tipo O, que é outros. Quer dizer, de tantos sintomas, então vem a classificação de outros sintomas. E a acne está incluída nessa classificação. Então, mas também é temporária, tá certo? Aquela acne, ela vai desaparecer, tá? Bom, quiser ir a um dermatologista, tudo bem, vai ajudar a usar um creme hidratante, alguma coisa desse tipo. Não há necessidade de tomar medicação, aquilo também é temporário. Uma outra coisa que nesse período aparece muito é o famoso fogacho. Este é praticamente comum a todas as mulheres. O famoso suar. Às vezes eu escuto pacientes, doutor, eu suo até tomando banho. E é um suor frio, o que é que eu faço? Aí eu brinco ali, não se preocupe, que este suor não vai te matar. Esse calor que às vezes você sente, diz, doutor, porque já me disseram que vai para a cabeça. Não vai para lugar nenhum, tá? E aí às vezes eu brinco, tá bom porque você toma um pouco mais de banho. Mas doutor, você está me chamando de suja? Eu disse, não, minha filha, estou brincando com você. Nada, não há necessidade de você estar tomando remédio para passar aquele calor, tá? São os fogachos da menopausa, esse é o mais comum. Muitas vezes as mulheres esquecem os outros sintomas em virtude do calor, porque aquele calor realmente irrita. É irritante. E aí, sabe, é aquela bola de neve, uma coisa vai trazendo outra. Então, o calor irrita, a irritabilidade traz agressão e às vezes ela se torna agressiva, chega a ter raios de agressão mesmo, se tornar violenta. É uma resposta áspera, é vontade de bater no marido. Realmente é um status. Então, é uma mulher que precisa muito, como a doutora enfatizou, precisa. Resumindo, de um bom abraço, né, doutora? Um bom abraço. Ok, temos aqui outra participação da Inácia Francisca, ela que é de Abreu Lima, tem 62 anos, ela diz o seguinte, tive menopausa aos 32 anos e ultimamente tenho insônia, muita ansiedade, ela também diz que fica estressada facilmente. Isso porque ela teve menopausa logo cedo, isso acontece porque ela teve menopausa logo cedo, doutor? Não. Ela tem... Isso tudo por conta que essa menopausa, a gente pode dizer assim, precoce, aos 32 anos? Não, ela deve ter passado por algum motivo que aí levou ela à menopausa. Ela não cita, mas eu já tive pacientes que entraram na menopausa forçada, digamos assim, por uma cirurgia. Ela foi obrigada por uma patologia em fazer uma esterectomia com anestectomia bilateral. Ou seja, na hora que tirou os ovários, acabou, ela entrou em menopausa, tá certo? Bom, mas aí aos 65, né? Parece 65 anos. Ela ter toda uma sintomatologia, eu acho que não... 62 anos. Não tem...
Nós não classificaríamos essa sintomatologia numa paciente com TPM. Eu acho que já passou o período, né, doutora? Agora ela fala alguma coisa sobre ansiedade e sono. Isso. Não é? Insônia e Insônia ansiedade. e ansiedade. Veja só, com o passar do tempo, naturalmente a gente tem uma necessidade um pouquinho menor do sono. Agora ela precisa identificar como é que é esse sono dela. É um sono partido, né? Se esse sono é muito partido, evidentemente que ela não vai passar uma noite confortável. Então, qual é a quantidade de horas necessária para eu dormir? Qual é a quantidade de horas correta para dormir? Eu costumo dizer para as pessoas, a quantidade de horas correta para dormir é aquela que você acorda no dia seguinte bem. Uhum. Então, você dormiu, acordou no dia seguinte bem, essa é a sua quantidade de horas apropriada. Se isso não acontece, você vai trazendo dificuldades para o teu corpo e o cérebro. Então, ele vai ficar mais comprometido, esse sono vai ficar de péssima qualidade e vai aumentar a ansiedade. Então, é perceber realmente o que está causando isso. Se é, por exemplo, o simples fato de ela querer ir ao banheiro à noite, então diminui um pouquinho a quantidade de água antes de dormir, de repente isso pode resolver o problema. Então, tem que olhar o que está ao redor. Tem uma pergunta aqui bem rapidinho, vou repassar, que é um pai preocupado com a filha, Lenilson, ele que é do Jiquiá, ele dá parabéns aqui pela temática e aos convidados também. Ele diz que a filha tem 21 anos, é super estressada, diariamente ela toma aquelas injeções para não engravidar, o que parece que piora, ele diz ali na prática, parece piorar esse período da TPM. Se ela colocar um DIU, pode melhorar essa situação? Ele quer saber isso para ajudar a filha. É o Lenilson do Jiquiá. Não. E o fato dela tomar a medicação para não menstruar seria um tipo de terapêutica para evitar TPM. Teoricamente, o anticoncepcional é utilizado para evitar o quadro de TPM. Mas aí seria aquele tipo de anticoncepcional de uso contínuo. Uhum. Se ela não tem aquele uso contínuo, ela toma, menstrua, toma de novo, aí vem aquele sobe e desce, né, doutora, da balança. Desequilíbrio hormonal só faz piorar. Desequilíbrio hormonal é muito ruim. Então, se ela vai tomar medicação para não engravidar, o ideal é aquele contínuo, ela vai manter um nível sérico da medicação o tempo todo. Mas não, é aquele, doutor, eu tomo, paro, sangro, tomo de novo. Então ela não menstrua, ela sangrou pela falta do hormônio. Então é aquele elevador, o sobe e desce, e aí é o que a gente sabe. Vem a sintomatologia da TPM, é justamente isso. O estrógeno baixou, a progesterona não subiu. A progesterona desceu, o estrógeno subiu. Esse vai e vem, tá? É um dos fatores causadores da TPM. Para essa pessoa, observa também o seguinte, quando a adesão é para algo mais imediato, a gente tem que identificar como é que essa pessoa lida com o seu grau de ansiedade. Provavelmente, pode ser uma pessoa que não consiga administrar bem esse volume de desconforto do corpo dela, e aí a atitude mais imediatista, que seria a medicação para resolver, entre aspas, aquela situação desconfortante no momento, não ajuda, só faz piorar, deixa ela num descontrole maior ainda. Ok, vou pedir licença aqui mais uma vez aos convidados para a gente conferir agora o resultado da nossa enquete. Hoje fizemos a seguinte pergunta: você sabe identificar quando está com TPM? 70% das mulheres que ligaram e participaram disseram que sim, 30% disseram que não. A você que ligou, participou, muito obrigado mais uma vez. Também estamos agora na reta final do nosso programa. Queria agradecer bastante a participação dos nossos convidados, doutora Idalina Assunção, ela que é psicóloga, especialista em desenvolvimento humano e diretora do Supera. Doutora, mais uma vez, muito obrigado. O espaço agora está aberto para o último recado. Fique à vontade. Bom, muito obrigada pelo convite, e o que eu quero colocar é isso, o princípio da felicidade, como a gente falou no início, é o bem-estar. Então, procurem situações que realmente tragam para você esse bem-estar, que a tua saúde realmente vai melhorar bastante. Muito obrigado pelo convite. Mais uma vez, obrigado. Também queria agradecer ao doutor Gilvan Santos, ginecologista e especialista em endometriose. Doutor, muito obrigado mais uma vez. Fique à vontade. Considerações finais. Obrigado mais uma vez pelo convite e colocando que estou sempre às suas ordens. Veja,
o que eu sempre digo para a mulher, ela precisa de um ginecologista. Independente de um clínico, de um cardiologista, de um neurologista, ela precisa de um ginecologista. A mulher, ela tem que ir ao consultório do ginecologista. O ginecologista vai, então, estudar esta mulher. Eu sempre digo, o ginecologista que tem a sua paciente na palma da mão, ele sabe o que fazer com ela. Então, ele sabe a hora que ela precisa de um apoio psicológico. Ele sabe do momento em que ela precisa do apoio do esposo. Se não ainda não está casado, não tem um companheiro, mas o apoio da família. Família, isso é muito importante. Até mesmo para a compreensão da mulher com TPM. E a TPM é um estado, é aquele momento. Não se preocupe, nenhuma mulher vai morrer por conta de TPM. Agora, existem momentos em que ela deseja realmente morrer e aí vai precisar do apoio da família, do marido, do patrão, das colegas de trabalho, do ginecologista e da Supera, né, doutora? Mais uma vez, muito obrigado aqui aos nossos convidados, a você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você um forte abraço e até lá!